cenário encantador, no interior de Porto Mauá, Rio Grande do Sul. Uma rica biodiversidade chama a atenção de turistas e da comunidade em geral. Quem se permite fazer uma trilha ecológica na localidade de Três Bocas tem a oportunidade de vislumbrar estas maravilhas. Na localidade, a mata permite a sobrevivência de um animal nativo muito curioso e que nos aproxima da beleza e simplicidade do local. Apresentamos a vida do sagui comum. Normalmente, os indivíduos de Calitrix que possuem tufo branco na orelha e padrão mais escuro no corpo são os Calitrix jacos, que são mais comumente introduzidos em outras regiões e são naturais de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já os animais de corpo escuro e tufo preto geralmente são os Calitrix penicillata, mais comumente encontrado no centro-oeste. Há também uma espécie conhecida como Calitrix culi, que possui manchas amarronzadas no corpo. Porém, todas estas espécies podem hibridizar entre si e gerar filhotes férteis. Muitas vezes, mesmo que eles tenham o fenótipo de um, podem ter componentes genéticos de muitos outros, de resquício de hibridação passada. O animal aqui representado será considerado como híbrido, devido o tufo ter partes pretas e partes brancas, considerado um tufo mal formado, além da mancha amarronzada do lado e rosto escuro, que são características de outra espécie. Sua vocalização é o assobio agudo. Costuma ser confundida com o som de pássaros. Sua alimentação é generalista e inclui folhas, frutos, brotos, ovos e pequenos animais. A alimentação deles é frutas e insetos, né? Na verdade, quando tem fruta aí, eles vão nos pés, aranha na casa, assim, que tem ao redor. São típicos da Mata Atlântica, mas ocorrem frequentemente na Caatinga e no Cerrado do Nordeste e do Brasil Central. Altamente adaptável, habita áreas de floresta secundária ou perturbadas pelo homem, também chamadas florestas de galeria. Atualmente, existem inúmeras populações em regiões fora de sua distribuição geográfica nativa, devido a introduções feitas pelo homem, como é o caso desta família que vive aqui. Chama uma vez só para acostumar contigo, entrar dentro de casa, se quiser andar com eles na garupa, anda. Eu não quero acostumar porque é hobby, né? Veio aqui o pessoal, chega um carro aqui, chega um carro, deixa aberto, que eles entram tudo para dentro. Destaca-se como uma espécie valiosa, apresentações cooperativas na natureza, como partilha de alimento e defesa comunitária do território. Se chegar a pegar um filhote desse na mão, uma pressão, os outros pulam tudo, mas não escapa nem, larga, senão eles cortam tudo, a gente com a unha, os dentes. Esta família, da ordem Primatas, apresenta normalmente massa corporal pequena de até 1 kg, cauda longa e não prênsil, o que confere a eles o título de menores macacos do mundo. Este tamanho reduzido pode ser resultado de sua ocupação de pequenos nichos insetívoros frugívoros, o que permitiu a adaptação a nichos pioneiros. Os primatas apresentam características corporais primitivas da classe mamália, tais como membros com 5 dedos e clavícula. Entretanto, possuem também características diferentes relacionadas ao aumento do tamanho cerebral, mobilidade dos dedos, aumento da importância da visão com tufos auriculares característicos. São territoriais, sem dimorfismo sexual, garras nos dedos, adaptados à vida arbórea e com nascimentos de gêmeos em 85% das vezes. Dá duas crias por ano.
É só gêmeos. Só gêmeos? Só de dois. E eles ficam, a pessoa escolhe uma fêmea e aquele toma conta. Os outros não chegam nem perto dele. Alimentam-se de vários tipos de alimentos e cada um destes itens requer diferentes estratégias de captura e exploração. O gênero Calitrix desenvolveram dentição que lhes permite fazer furo em árvores e sugar o exudado. A goma ou exudado é extremamente importante para a nutrição, pois é uma fonte rica de cálcio. Todas as espécies de primatas diurnos são forrageadores sociais. A distribuição das atividades comportamentais do sagui ao longo do dia segue um padrão determinado pela exploração do exudado, excretado pelas árvores do início ao fim do dia. O tempo gasto normalmente com estas atividades aumenta durante a tarde, o que pode variar em função das condições bióticas e abióticas do habitat. Cada indivíduo empenha-se ao máximo para garantir a sua contribuição genética às futuras gerações. Segundo John Alcock, fêmeas e machos desenvolvem ações que visam aumentar a probabilidade de sobrevivência de seus filhos e gerar outros. O sucesso reprodutivo de uma espécie caracteriza-se pela ocorrência de cópulas, gestação e a sobrevivência da prole, que alcançando a idade adulta também se reproduz. Assim, os grupos normalmente estão organizados em torno de um casal reprodutivamente dominante e com baixos níveis de agressividade entre os integrantes. Os Calitrix são classificados como animais de reprodução cooperativa. A reprodução cooperativa se refere a um sistema social no qual existem um casal reprodutor e outros adultos que se juntam aos reprodutores e participam no cuidado dos jovens, como na alimentação, pós-amamentação e deslocamento dos filhotes. Segure assim, sentam e segure os dois no peito assim. A hora que termina, daí o machinho, o chefe, né, que tem um chefe, toma conta e segura até na hora de mamar. A fêmea só dá de mamar, cria, né, e dá de mamar para ele. E o resto fica... E os outros tudo atrás, cuidando, né, fica tudo coisa mais linda, vê que nem uma família. Em algumas espécies, as fêmeas são capazes de sinalizar sua fertilidade para os machos por meio de sinais múltiplos. Diferentes posturas corporais, gestos, expressões faciais, vocalizações, assim como variações cromáticas e morfológicas de pele, podem refletir alterações nas concentrações de estrógenos e progesterona. Eles se separam, dos outros e ficam tipo escondidos. Mas dá bem para ver, né, tudo ele. Isso aí é tipo que nem um ser humano quase. E aí é meio direto, eles começam. Sexo é direto, né? Ele brinca bastante. Brincam, se rolam pelo chão, correm um atrás do outro. Mas eles se isolam, né? Eles ficam tipo nesse mato e caem, e o outro vão para aquele outro mato para lá e eles ficam por aí. A questão envolvendo a percepção pelo macho do status reprodutivo da fêmea na família Calitrichidae é constantemente debatida no meio científico, sendo que sinalizadores visuais da ovulação, como a coloração da genitália ou estumecimentos perineais, são descritos. As cópulas podem ocorrer durante todas as fases do ciclo ovariano, inclusive no período gestacional. O repertório sociossexual selecionado encontra-se esquematizado nas figuras descritas a seguir. Marcação por cheiro. Esfregar a região genito-anal em um substrato. Cheirar genitália. Encostar ou aproximar o nariz na região anogenital do outro indivíduo. Catação. Uso das mãos ou da boca na pelagem de outro indivíduo para limpeza e remoção de pequenos parasitas. Aglomeração. 2 indivíduos descansarem juntos. Apresentação sexual. Fêmea ou macho posicionarem-se de maneira quadrupedal, levantando suavemente a base da cauda em direção ao parceiro. Tentativa de cópula. Tentativa pelo macho de segurar a fêmea, estando ela em posição quadrupedal, mas não aceitando a cópula. Cópula. Fêmea em posição quadrupedal, enquanto o macho a monta até a obtenção da cópula. Os machos, assim como as fêmeas, quase não apresentam comportamento de cópula quando estão em grupos familiares monogâmicos, evitando desta forma a endogamia ou incesto.
Outro traço que se destaca no potencial reprodutivo de algumas fêmeas é a liberação de mais de um óvulo no ciclo reprodutivo. O sagui apresenta um comportamento de marcação de cheiro que tem a finalidade de permitir que esses animais se comuniquem através de sinais químicos complexos. Considera-se que esse tipo de comunicação é de grande importância nessa família, tendo em vista que eles apresentam as glândulas de cheiro mais desenvolvidas entre os primatas. As interações sociais, enfocando a catação entre os pares reprodutores. O tempo gasto na catação por machos e fêmeas frequentemente variam de acordo com o grau de investimento nessa relação e com o status reprodutivo da fêmea. Uma das características marcantes dessa família é que os indivíduos apresentam altas taxas reprodutivas, com crescimento pós-natal rápido. Tem sete já meio de idade e 2 filhotes. Mas eu acho que a fêmea já está grávida de novo, acho. Eles estavam se presteando aí, né? Os 2. A mãe é a principal responsável pelos primeiros cuidados. Posteriormente, há grande variabilidade no que diz respeito à participação dos membros do grupo social nesta atividade. Nas espécies de saguis, o investimento paternal é relacionado a alguns fatores como a defesa conjunta macho-fêmea do território definido, a qual limita a habilidade do macho de expandir seu território e incluir outras fêmeas. Não existe um efeito consistente do sexo ou do status reprodutivo no envolvimento do transporte. Porém, alguns estudos mostram que os machos tendem a participar mais desta forma de cuidado. A idade parece exercer um efeito marcante, pois indivíduos jovens participam com menos frequência do transporte dos filhotes, mas os juvenis tentam carregar os infantes, demonstrando que esse comportamento é inato, assim como o impulso dos filhotes de subir no dorso de qualquer membro próximo. Os saguis são capazes de aprenderem habilidades motoras simples através da observação de um indivíduo demonstrador. Isso pode ser identificado nas ações simples de um agricultor que acolhe o bando em sua propriedade. Isso sugere que eles aprenderam o comportamento do demonstrador. Neste contexto, a preocupação com a manutenção da biodiversidade deste ecossistema é imprescindível. Tire seu tempo para desfrutar das maravilhas que estão por perto de você. Faz bem para a alma estar perto da natureza exuberante. Faça a trilha ecológica e conheça esses animais. Vamos lutar para que a preservação seja a ferramenta necessária a mudar o pouco que ainda nos resta.